com o nosso colaborador de tantos anos, meu particular e querido amigo Christian Petermann. Boa noite. Como vai, querido? Estamos bem, estamos indo. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Opa. Christian, meu irmão, primeiro você tem um recado rápido sobre o comentário que você fez na semana passada, daquele filme lá do Quirguistão. Exatamente. Que, pô, o Ladrão de Luz, como é que é? É que eu avisei que o Ladrão de Luz na semana passada, aquele filme sobre o cidadão do bem que sempre faz uns gatos para a comunidade para ter comunicação elétrica, que estava em pré-estreia, mas o filme estreia oficialmente amanhã em São Paulo. Então vale o comentário da semana passada, mas a estreia realmente é sexta-feira, dia 3, amanhã em São Paulo, só para dar esse recado. Ok. Agora a principal estreia da semana é uma dramédia, como você gosta de falar, dramédia romântica. O que esperar quando você está esperando? Estranho o nome, mas que o Rodrigo Santoro está no elenco, né? O Rodrigo Santoro está nesse elenco internacional. O nome vai em cima de uma série de best-sellers de guias que falam de gravidez, de preparação para mães e pais de primeira viagem. A série de guias se chama justamente What to Expect When You're Expecting, o que esperar quando você está grávido, quando você está esperando. E como ele parte de guias com vários temas diferentes, a história reúne 5 casais em situações diferentes de gravidez. Gravidez de primeira viagem, gravidez por adoção, gravidez com um pouquinho mais de drama, com um pouquinho mais de complexidade. Mas o filme é mesmo uma comédia romântica ou uma dramédia romântica sobre várias situações. E o Rodrigo Santoro interpreta, aí acabamos de ver no trailer, interpreta um casal em parceria com a J.Lo, com a Jennifer Lopez. Faz, obviamente, o casal latino desse mosaico que o filme prepara, e a J.Lo decide adotar uma criança de um país carente, ou seja, do outro lado do mundo, e é o drama de adoção que o filme corresponde. O tempo todo vemos a atriz Elizabeth Banks, aí rapidamente, que é a melhor personagem do filme. O filme com certeza vai interessar muito mais para quem já é pai ou para quem ou mãe, ou para quem está se tornando, para quem está nessa primeira viagem. Porque, obviamente, vai identificar vários os causos, várias as situações, vai ter mais elementos de empatia ou riso, ou até, de repente, uma certa comoção. Para quem não tem muito envolvimento com esse universo, o filme não interessa tanto. Mas é óbvio que é um lançamento visando o Dia dos Pais. Obviamente já pensando daqui a 2 fins de semana Dia dos Pais, e aí o gancho brasileiro do Rodrigo Santoro. Agora, amanhã também estreia um documentário que eu achei o título sensacional. O título é bom. Sagrado Segredo. Sim. Né, que é o lançamento tardio de uma produção que foi concluída em 2008 sobre a figura de Jesus Cristo. Sobre a figura de Jesus Cristo, sobre a força da fé, a força da religiosidade. Esse é um trabalho bem bissexto do cineasta baiano André Luiz Oliveira. André Luiz Oliveira dirigiu um filme no começo dos anos 70, no cinema marginal, Meteorango Kid, e em plena crise da era Collor, ele dirigiu Louco por Cinema. E neste documentário, que mistura documentário com ficção, ele acompanha um grupo teatral, o grupo teatral chamado Via Sacra, que toda a Paixão de Cristo encena Via Sacra em Planaltina, no entorno de Brasília. E esse documentário acompanha tanto os ensaios para Via Sacra, quanto o envolvimento de atores não profissionais que se dedicam à montagem desta paixão, desse grande espetáculo religioso. E o filme também tem um outro elemento de ficção. Há uma equipe de cinema dentro da história que faz representar o próprio diretor. É bem metalinguístico e bem autobiográfico. E essa equipe cinematográfica questiona o registro de Jesus Cristo, questiona a fé, questiona a função da igreja, e o tempo todo também há importantes e bem interessantes depoimentos de Amit Goswami, um físico nuclear indiano radicado nos Estados Unidos, que justamente estuda a conexão da religiosidade com a ciência. Então é um filme que mostra toda a investigação do André Luiz Oliveira,
desse cineasta bissexto, sobre uma questão muito pessoal, bastante católica no caso, dessa investigação do teu compromisso com a fé, com a religião, com essa manifestação, com esse legado, digamos assim, com a figura secular de Jesus Cristo. Várias discussões interessantes, mas de qualquer jeito é um documentário com interesse muito específico, obviamente apenas para pessoas que ou estudam teologia ou têm grande religiosidade, grande interesse na figura de Jesus Cristo, é que o filme vai ter alguma motivação maior para ser assistido. E esse outro documentário, Vou Rifar Meu Coração, me disseram que é sobre música brega, o que é isso aí? Aí já é uma outra pegada, é um documentário bem mais popular. Entre as pessoas que dão depoimento nesse documentário temos Agnaldo Timóteo, Odair José, Nelson Ned, Reginaldo Rossi, ou seja, realmente esse grande elenco de vozes da canção brega romântica, porque esse documentário da cineasta estreante Anna Ripper justamente explora como essa música chamada, alcunhada de brega, representa a verdadeira paixão do cidadão comum brasileiro. Correto. Inclusive com a afirmação de que a paixão é a coisa mais brega do mundo. Então são vários depoimentos desses compositores, desses cantores, ao mesmo tempo com vários casais de anônimos que contam suas histórias de amor, motivadas por canções famosas ou que de repente contam histórias desbragadas de amores impossíveis por pessoas que fogem dos padrões, até mesmo de beleza, de repente. Realmente é um filme que busca no interior, busca no autêntico Brasil essa manifestação do brega, da paixão, do autêntico. E com um detalhe, num depoimento do Odair José, aliás, toda vez que o Odair José fala, ele aparece na frente de um painel de capas de LP, de long plays. E uma dessas capas é de uma capa do Ronivon, com uma camisa branca, meio deitado, assim, meio inclinado, mas você consegue ver essa capa o tempo todo que o Odair José dá o seu depoimento no Vou Rifar Meu Coração. Então, é um filme interessante para você mergulhar nesse universo completamente popular, popularesco, bem interior do Brasil. Única coisa que eu teria como ressalva para fazer, talvez, para esse documentário, é que ele tem personagens muito fortes entre os anônimos, que falam sobre as histórias de amor, e também depoimentos muito fortes aí, por exemplo, Agnaldo Timóteo, Odair José, num sentido que parecem quase dois filmes em um. Eles tratam do mesmo universo de uma certa forma, mas eles têm um tratamento diferenciado. Vando, não havia mencionado Vando. Amado Batista também. Amado Batista, exatamente. Parecem quase dois filmes caminhando em paralelo. O filme mais musical, dos cantores falando sobre as suas letras, e das pessoas com a sua devoção. Mas mesmo assim, é um filme interessantíssimo, ainda mais porque o brega no cinema brasileiro é muito raro. E é uma coisa tão autenticamente, tão genuinamente nossa. Brasileira, é brasileiro. Que eu acho interessante Anna Ripper ter focalizado, colocado no Vou Rifar Meu Coração. Bom, falando em música, numa semana rica em documentários. Terceiro documentário. Tem um documentário que é uma produção em 3D. Sim. Katy Perry. A cantora norte-americana de grande apelo juvenil, adolescente. Part of Me, parte de mim. Esse Part of Me já explica muito bem qual é a pegada desse documentário musical centrado na cantora Katy Perry. Entre os astros jovens, entre os astros teen que estão em voga, já outros fizeram um documentário tão ambicioso, inclusive em 3D, como Justin Bieber, Miley Cyrus, Jonas Brothers. Mas, em comparação a esses, Katy Perry, pelo menos, é uma artista com muito mais talento, com muito mais música e personalidade para oferecer. E esse documentário é bem oficioso, é realmente uma propaganda para Katy Perry, mas em 3D, muito bem produzido, mostrando toda a formação musical dela, como ela começou cantando em coral de gospel e toda essa personalidade multicolorida pós-New Wave que ela tem hoje no palco.
essa garota que um dos grandes hits dela é Eu Beijei Uma Garota, Eu Gostei, que é o refrão de um dos hits de 2 anos atrás, da Katy Perry. Ela é uma figura que tem grande comunicação, como eu falei, com o público adolescente e pós-adolescente de hoje, universo pop rock assumido, completamente escapista, e é um espetáculo feito, como eu falei, promocional, mas nessa embalagem 3D. Pelo menos ela tem muito mais a oferecer musicalmente do que, por exemplo, Justin Bieber, que também esteve em cartaz há pouco tempo em 3D. Dica de DVD, tô vendo. A dica de DVD. Compramos um zoológico, é ele? Compramos um zoológico. Um filme para todo mundo se sentir bem. Um filme para família, né? Família, exatamente. Inspirado num caso real, obviamente num roteiro um pouco mais adocicado. O roteiro tem até umas pegadas bem piegas, mas é uma história muito bonita de se ver em família, em gerações, sobre um jovem pai de família que depois da morte da mãe por doença entra em crise, não consegue educar muito bem o filho adolescente rebelde, a filha pequena, e num rompante, decide comprar um zoológico abandonado que estava prestes a ser fechado no interior dos Estados Unidos e investe toda a sua fortuna na revitalização do espaço, com vários animais em extinção, em ameaça de extinção. Aí, de repente, ele assume o legado de ter um leão, 2 tigres, um urso, várias emas e vários outros animais, obviamente num processo que vai provocar a união familiar, a retomada da vida, o recomeço. Eu achei interessante, antes de mais nada, apesar de ser um clichê do cinema hollywoodiano, mas como ele aproveita essa história real para contar realmente como um revés, uma surpresa, um imprevisto, uma coisa fora da rotina pode te motivar a reinventar sua vida, a reencontrar seu caminho, a reencontrar a família e, obviamente, numa história que vai fazer você sorrir várias vezes e, obviamente, porque não é a pegada piegas a história, lacrimejar. E, em especial, apostando no carisma do Matt Damon, interpretando o personagem real, Benjamin Mee, aqui em parceria, obviamente, numa pegada romântica com Scarlett Johansson. É um filme censura livre, é um filme com bela trilha sonora assinada por Jonesy, um islandês que faz parte do grupo Sigur Rós. Então, é uma trilha sonora toda idílica, toda feita para provocar comoção. É um filme realmente para todo mundo se sentir bem e achar que ter um problema não significa o fim do mundo, significa talvez apenas o começo de uma nova história. Perfeito. Christian, meu irmão, o Christian, que para mim é o melhor crítico de cinema do nosso país. Obrigado. Ele, como você sabe, colabora com a revista Rolling Stone, é programador do Cineclube MUBI. Hoje, para minha tristeza lacrimal, eu fiquei sabendo que o Christian vai alçar outros voos. Seguramente muito mais altos do que este que ele até hoje tem voado por aqui. A partir da próxima quinta-feira, eu não vou poder pedir para ele dizer as quintas-feiras, ele vai dizer eu sou todo seu, etc. O Christian, como eu disse, vai partir para um desafio maior. Se vocês quiserem estar com ele de forma impressa, ele é colaborador da revista Ronifon, que eu posso falar, é a revista... Passarei hoje, a ser colaborador. Da revista Ronifon, que é hoje considerada a terceira revista do segmento de luxo do nosso país, o que me honrou muito. Com certeza. E em televisão ele vai fazer uma coisa muito importante, e com o tempo eu vou contar para vocês. Então o que eu vou fazer? Depois de tantos anos, meu irmão, nós vamos contar juntos, fora daqui. Mas aqui no programa, lamentavelmente, para mim, absoluta e monumental tristeza, não vou mais poder contar. Também. Não vou poder contar mais. Foi uma parceria muito boa, foram 6 deliciosos anos, conversando sobre sétima arte, sobre coisas da vida, sobre
muitos assuntos interessantes, compartilhando aí conhecimento, tudo mais. Foi muito bom, uma ótima experiência. Muito obrigado mesmo. Eu que te agradeço, meu irmão. Por esta amizade. Eu vou ficar morrendo de ciúme porque você vai falar de cinema com outras pessoas que não eu. Mas de qualquer maneira. Bom, podemos falar em ordem pessoal, até isso nada impede, mas. Sucesso, querido. Muito obrigado por tudo, Christian E Petter, também meu querido continue amigo. sucesso nesta história aqui. Obrigado, meu todo irmão. seu. Abraço e beijo. Abraço e beijo. Por favor. Obrigado, meu querido. Obrigadão. Obrigado. Nós nos vemos em breve. Se Deus quiser.